Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico do calendário curtinho, né? Que teremos hoje no dia 4 de abril de 2024. Ontem tivemos um calendário muito longo, mas tivemos um dia absolutamente positivo. Acertamos ali o under no jogo entre Hornets e Blazers, o over ali na pontuação do Anthony Davis, mas no grupo VIP a gente também acertou mais de 2.5 bolas de 3 do Corey Kispert. A gente também indicou um over na pontuação no jogo entre Hawks e Pistons e também pontuação acima dos Hawks, que a gente duplou justamente com a pontuação do Anthony Davis. Teve over ali no Celtics e Thunder, mas a gente preferiu fugir um pouquinho desse jogo aqui porque o Shea não estava confirmado. Over na pontuação dos Nets. Tivemos ali também uma duplinha com a pontuação do Tyrese Haliburton e também na pontuação do CJ McCollum aqui contra o Orlando Magic. A gente também comenta sempre quais são as melhores zebras da noite. O Orlando Magic estava na nossa lista, a gente também passa no grupo VIP os favoritos e infelizmente a única decepção da noite foi o Milwaukee Bucks. A gente teve um desempenho espetacular também ali na pontuação do Timberwolves e na pontuação do Donovan Mitchell. Dia repleto de greens ontem, não só aqui, mas também no nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp para participar e garantir as melhores odds e mais do que isso, nossos guias e-books. Mais do que isso, promoção especial para vocês, 25% para quem quiser fazer parte do mensal por apenas R$30 ou por apenas R$45 você fica com a gente essa reta final de temporada regular, no play-in, nos playoffs e na NBA Finals, ou seja, você vai ficar aí abril, maio, começo de junho e também receber conteúdo exclusivo de pré-temporada da temporada 24-25. Vamos começar aqui com Mavericks e Hawks, aqui um jogo no qual a gente acredita no over, a gente tá falando de dois bons ataques, duas defesas ruins, e pelo menos ali, né, dois times que costumam ter um bom ritmo. Trae Young não joga hoje, mas a gente ainda tem Luka Doncic, DeJounte Murray, Kyrie Irving e também o Atlanta Hawks cansado, já que jogaram ontem, então a defesa deles está um pouco mais frágil para esse jogo de hoje. Então nosso palpite vai ser aqui na linha de totais, vamos de acima de 222.5 pontos totais para essa partida. Como a gente disse para vocês, a gente está falando de dois ataques aí, né, que são muito eficientes, mas também o quinto e sexto time com melhor média de pontos por jogo em toda a NBA. Outro número interessante que a gente gosta de destacar aqui para vocês é o offensive rating, como esse time pontua a cada 100 posses de bola, para a gente ter uma noção mais exata de quão eficiente esse time é no ataque. O Dallas é o sexto melhor offensive rating da liga, o Atlanta é o nono, e quando a gente fala do defensive rating, a gente tá falando aqui do Atlanta, que é a quarta pior defesa da NBA, e de um Dallas que melhorou muito recentemente, mas ainda tá mais perto ali das 10 piores defesas do que das 10 melhores. Quando a gente fala de rebotes defensivos, a gente tá falando de um Dallas e de um Atlanta que são dois dos 10 piores da NBA em aproveitamento, então a gente tem sempre o rival com a possibilidade de pegar rebotes ofensivos e terem pontos de segunda chance, o que sempre ajuda em um over. E por fim, a gente tem um pace. O Atlanta Hawks é o sexto time mais rápido da NBA, o Dallas é o nono, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto para conseguir produzir bem nessa noite. Quando a gente fala aqui em relação à eficiência nas bolas de 3 desses dois times, em relação à defesa, o Atlanta Hawks é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 e um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa de perímetro. O Atlanta é um dos times que mais usam e abusam da bola tripla, isso pode ajudar eles a pontuarem bem hoje. Nos últimos 9 jogos do Atlanta Hawks, a gente conseguiu superar esses 222.5 pontos em 8 dessas 9 partidas. Ficamos abaixo apenas contra o Chicago Bulls e também ficamos ali por pouco, mas ainda assim conseguimos ficar acima dele contra o Charlotte Hornets, que é um dos piores ataques da NBA, então é um cenário bem interessante para a gente conseguir o over. E também, nos últimos 3 confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve ali uma pontuação mínima de 252 pontos, depois tivemos 262 pontos na partida somada entre essas franquias, e o último e único encontro que aconteceu nessa temporada, ainda em 2024, a gente teve um somatório ali sem prorrogação de mais de 290 pontos. Então a gente tem aqui um cenário bem legal para esse acima dele. Hoje é um dia mais complicado, então maneirem aí nos números de palpites e também nas odds, tentem pegar odds um pouco mais seguras ali, operar em apenas um jogo. Hoje é um dia bem perigoso, mas a gente vai fazer de tudo, através de números e estatísticas para sermos bem lucrativos. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo quais são os seus palpites para hoje, quais foram os greens que vocês garantiram ontem, ou então só comenta a palavra green para puxar energias positivas aqui e a gente ter uma noite especial. Também não se esqueçam de conhecer o nosso parceiro Estrela Bet, link na descrição, lá você vai ter acesso a promoções, bônus exclusivos, mas só se criarem cadastro através do link que está aqui embaixo. Então, cliquem lá, criem cadastro, nem precisa depositar, que vocês já vão ter acesso lá a todas as especificações das promoções. E caso tenham interesse,
lembrem-se, a StelaBet é uma das principais casas de apostas do Brasil. Eles também oferecem apostas por odds mínimas, depósitos por valores baixos e saques rápidos também por valores bem baixos. Vamos partir aqui para a próxima partida, Miami Heat e Philadelphia 76ers. A gente vai fazer uma duplinha com o jogo entre Knicks e Kings. Primeiro vamos falar do 76ers, que deve cobrir um handicap positivo contra o Miami Heat. A gente sabe que esse jogo deve ter um aspecto defensivo bem intenso, deve ser um jogo bem estudado, bem, digamos ali, cadenciado, né? Porque são dois times que brigam pelas mesmas coisas. O Joel Embiid é dúvida para hoje, ele voltou na última partida. Se ele jogar, eu acredito um handicap de mais 10.5 para os Sixers. Ou seja, eles podem vencer o jogo ou perder de no máximo 10 pontos de diferença, que é green. Só não podem perder por 11 ou mais. Aí a gente vai aqui no jogo entre Knicks e Kings e a gente acredita em uma pontuaçãozinha ali interessante do New York Knicks. Vamos colocar ali uma pontuação mais baixa só para complementar com essa linha, mas o ideal é tentar pegar esse HC de mais 10.5 dos Sixers no ao vivo, pagando acima de 1,40. Porém, vamos fechar a duplinha aqui com mais de 97.5 pontos dos Knicks, e a nossa argumentação é a seguinte: o Philadelphia 76ers nos últimos 10 jogos venceram metade, mas eles só perderam por mais de 10 pontos de diferença contra o Phoenix Suns e também ali contra a equipe do Sacramento Kings, ou seja, 80% dessas últimas 10 partidas eles cobriram esse handicap e inclusive venceram por 7 pontos de vantagem o próprio Miami Heat, quando eles estavam sem o seu principal jogador ofensivo e defensivo, Joel Embiid. Hoje as coisas devem melhorar a favor do Philadelphia 76ers. Como eu disse, os dois times brigam por praticamente a mesma coisa. Não tem muito como a gente trazer aqui números em relação à equipe dos Sixers, porque eles foram viciados e alterados por conta do período em que eles estiveram sem o Joel Embiid. Mas ainda assim, a gente tem aqui um embolo muito grande, né, entre a quinta e também ali a oitava colocação da Conferência Leste. Todo mundo quer chegar no top 6 e mais do que isso, né, ninguém quer cair para a sétima ou oitava colocação. A hora do 76ers dar uma arrancada é agora, ou do Miami Heat ficar mais tranquilo ali entre o top 6 também. Então deve ser um jogo brigado, cadenciado, estudado. Ninguém vai deixar ninguém ali disparar. O jogo deve ser com a defesa ali dos dois times no ápice. Então eu acredito que o 76ers não vai deixar o Miami se distanciar tanto. E se a gente for lembrar, no começo da temporada, quando o Philadelphia contava ali com o Joel Embiid, eles eram top 10 em tudo. Ataque, defesa, eles eram um time muito eficiente, um dos melhores times do leste. E agora o Embiid recebeu alguns reforços. Ele vai jogar ao lado de Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr., que melhorou bastante em relação àquilo que ele vinha apresentando no começo da temporada, Buddy Hield também. Então eu vejo esses 76ers conseguindo ser competitivo hoje, principalmente porque o Miami Heat é ruim em diversos aspectos, como por exemplo o ataque deles, que é um dos 10 menos eficientes que a gente tem na NBA, e o Miami Heat é um time que joga num pace lento, tá? É o terceiro time mais lento da NBA, então eles não conseguem abrir grandes vantagens dos seus rivais, porque geralmente eles estão num pé de igualdade ali em relação a número de posses de bola por minuto, ou então eles estão ali sempre na desvantagem, contando acima de tudo com a sua eficiência e com o seu bom aproveitamento na defesa. Já do lado do New York Knicks, a gente está falando de um Knicks que tem um melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, então eles podem conseguir pontos de segunda chance hoje para poder corrigir arremessos errados. O Sacramento Kings não é uma das melhores defesas da NBA, também não é uma das piores, mas está perto das 10 piores da NBA, muito mais do que das 10 melhores. A gente também está falando de um Sacramento Kings que, no último confronto contra o New York Knicks, eles tentaram fazer um confronto mais cadenciado, onde os dois times tivessem ali um número de posses de bola parecido. Não deu certo. O New York Knicks defende melhor e eles tiveram um aproveitamento melhor também, mesmo jogando na Califórnia. Hoje os Knicks jogam em casa e eles que conseguiram marcar 98 pontos naquela ocasião, hoje encaram o Sacramento Kings que fora de casa sofreu nos últimos 10 jogos 112,4 pontos por jogo. Então é um alvo, digamos que, mais fácil para que a equipe do New York Knicks consiga pontuar bem, né? Os Kings sofreram 98 pontos ou mais em 90% dessas últimas 10 partidas que fizeram, e eles enfrentaram diversos ataques ruins, como o Minnesota Timberwolves, que é um ataque ali de meio de tabela para baixo, o Wizards e Orlando Magic, que são ataques ali entre os piores também, e o próprio Toronto Raptors, mesmo assim, a média deles foi aqui de 112,4 pontos sofridos fora de casa. A gente tem aqui um time do New York Knicks com jogadores que podem melhorar bastante nos seus arremessos de 3 e um Sacramento Kings que sofre muito nesse setor. Eles são dos 5 times com mais bolas de 3 sofridas por jogo em toda a liga e eles também sofrem muitos pontos de 3 para alas. Então vamos ficar de olho ali no Donte DiVincenzo, que vem jogando nessa posição, no Bogdanovic, também no Josh Hart, ali que a gente pode ter jogadores interessantes produzindo bem contra esse rival de hoje. Beleza? Para finalizar, vamos falar aqui de Warriors e Rockets. Como eu disse para vocês, a gente está falando de uma rodada que a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente vai passar odds superiores lá no nosso grupo VIP e sempre atualizar a galera em relação à escalação. Hoje, por exemplo, Josh Hart é dúvida, Joel Embiid é dúvida também do lado do 76ers, Tyrese Maxey, e todos esses jogadores, se jogarem ou não,
vão impactar nas tips que a gente está passando hoje. Então a gente informa a galera lá, além de passar tips exclusivas e também passar para a galera nosso guia e e-book de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. O melhor momento onde as equipes respeitam mais um padrão para se apostar é na temporada regular, que acaba muito em breve. Então corram, aproveitem, garantam sua vaga. As vagas para nossa temporada completa a esse valor são limitadas, então R$45 para ficar abril, maio, junho e também garantir o conteúdo de pré-temporada da temporada 24-25. Você precisa chamar agora no WhatsApp e correr, porque são limitadas. E também não se esqueçam, né, de deixar o like se ainda não deixou. Meta de 200 likes, a gente precisa do like de vocês para entender que o nosso conteúdo vem sendo relevante. E se vocês discordam de tudo que a gente está falando, não tem problema. A gente sempre está aqui para passar uma segunda opinião. Mas comentem, por que vocês discordam? Quais os melhores caminhos na opinião de vocês? Ou façam ao contrário do que a gente está falando. O importante é a gente melhorar, ver vocês melhorando e debater aqui nos comentários para poder entender onde a gente pode se aperfeiçoar e ajudar o grosso da galera. Beleza? Finalizando aqui com Rockets e Warriors, Clippers e Nuggets vai ser de palpite exclusivo do VIP. A gente tem aqui o Warriors jogando um jogo extremamente decisivo contra o Houston Rockets. Mais um jogo naquele climinha ali de playoff, onde as defesas vão dar o seu melhor, os ataques vão ser o mais complexos possíveis. Os Rockets aí brigam pela 10ª colocação, a última vaga no play-in com o Golden State Warriors. Eles estão com 3 vitórias de desvantagem e estão também sem seu melhor jogador Sengun para hoje. É um jogo muito decisivo, o Houston tem um mando de quadra, mas a gente tem o fator ali experiência, clutch, né, em jogos decisivos dos Warriors um pouco mais aflorado. O melhor jogador, Stephen Curry, também tá do nosso lado. O melhor defensor, Draymond Green, também. E esse jogo, apesar de faltar 7 jogos para as duas franquias, eu acho que pode ser um jogo bem decisivo ali, derradeiro para poder dizer, Warriors, estamos no play-in. E Rockets, vocês estão de fora da pós-temporada. Quando a gente fala aqui de escalação, a gente tem aqui o Kuminga, Saric e Payton como dúvida, mas como eu disse, o melhor jogador dos Rockets de fato não vai jogar. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Chris Paul, esses jogadores mais experientes, de qualidade e também decisivos, estão do lado dos Warriors, que apesar de serem visitantes, devem sair com a vitória hoje. Então nosso palpite vai ser vitória simples aqui do Golden State Warriors, não vai ser fácil, tá? Todos os nossos palpites para hoje são em jogos ali contra times de enorme qualidade, então não é como se a gente estivesse tirando proveito de um time muito frágil em determinado aspecto, mas eu acho que os Warriors vencem. A gente tá falando de um Golden State que nos últimos 14 jogos contra o Houston venceram 13, e mais do que isso, eles venceram os últimos 12 consecutivos. É uma vantagem muito grande, um argumento aqui que já ajuda muito nessa nossa linha de raciocínio de que os Warriors são melhores. A gente também tá falando de um Warriors que tem um ataque bem melhor, tá? A equipe do Golden State é quase um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, e a gente tá falando de um Houston que é quase um dos 10 piores. E quando a gente fala em uma NBA moderna ali, né, em que o ataque conta muito mais, a gente tá falando de um Warriors que, na minha visão, tem tudo pra vencer. O Doc é um técnico excelente, mas o Steve Kerr é 4 vezes campeão, ele deve saber o que fazer em um jogo como esse, e a gente também tem aqui o fator bola de 3, que é muito desequilibrante na NBA moderna, e que o Golden State Warriors é simplesmente uma referência, tá? A gente tem aqui o Golden State Warriors como terceiro time com mais bolas de 3 por jogo, e o Houston Rockets ali, né, na metade de baixo da tabela, na 16ª colocação. Outra coisa interessante pra gente avaliar. O Golden State Warriors, geralmente eles sofrem muito por conta da baixa estatura deles. Mas os principais jogadores bigs que a gente tem ali do Houston Rockets são o Jabari Smith Jr., que não é um jogador ali de tanto volume, é muito mais um espaçador de quadra, e o Joe Landale ou alguns outros jogadores que não são cestinhas. Enquanto que do outro lado, a gente tem ali uma vantagem enorme para os Warriors em relação à parte da bola tripla, que é o principal ponto forte ali do Golden State e um ponto no qual o Houston Rockets não tem muito como igualar. Eles dependem muito de jogadores irregulares para serem produtivos, como Dillon Brooks, como Green, e eles têm ali o único jogador, digamos que mais regular na minha visão, o Fred VanVleet, que abraçou muito mais o papel de um armador nesse Houston Rockets do que de um cestinha também, enquanto que a gente tem ali simplesmente Stephen Curry com muitas chances de pelo menos 20 pontos para hoje, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência, amanhã tem mais, beleza? Palpites exclusivos e de jogadores lá no nosso grupo VIP, também sejam membro do canal e tenham acesso a vídeos exclusivos clicando no botão que está aqui embaixo, é um valor simbólico e vai ajudar a gente a continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!